Eu pensei, à medida que eu cheguei em casa e a gente acabou postergando um pouco o início do programa, eu fiquei pensando muito na narrativa para essa participação aqui, porque existem algumas correntes, né, que, dependendo do ponto de partida, vão ofuscando alguns pontos enquanto evidenciam outras. E eu acho que a mais importante delas, para deixar muito claro qual o ponto basilar para o qual todas elas caminham, é reforçar que com esse resultado o Náutico aumenta esse aproveitamento inofensivo contra equipes que sejam ou melhores tecnicamente, ou mais organizadas, ou de mesmo nível, né, ou ao mesmo tempo melhores e mais organizadas. Eu venho falando muito, a cada programa essa lista aumenta, que nos duelos da temporada em que o Náutico teve algum nível de desafio técnico imposto, não conseguiu vencer. O único jogo que venceu, e eu vou guardar para o final, foi o do Sampaio Corrêa. Né? Existe aí uma circunstância especial a falar desse jogo, ainda com o Hélio dos Anjos, né? Mas volto para ele. Mas essa derrota é a segunda para o Retrô, e a segunda para o Retrô dentro dos aflitos. Foram duas para o Sport, uma para o Fortaleza, teve um empate com o Fortaleza, que foi um bom resultado nas circunstâncias. Derrota para o CSA, com 4 gols sofridos em 20 minutos. Não foi mal anulado, mas 4 gols sofridos em 20 minutos. Derrota para o Londrina, derrota para o Bahia, derrota para o Tocantinópolis, um empate bambo contra o Botafogo da Paraíba, 2 empates contra o Santa Cruz. Então, a cada programa, com o aumento da lista, eu acho importante estar ressaltando, jogo a jogo, a dificuldade que o Náutico tem em agredir, e isso se traduz aí em mais um jogo sem fazer gols, numa partida em que o Náutico teve volume, sim, era esperado, mas eu acho que foi um volume muito controlado pelo Retrô. Assim, o Náutico viveu momentos em que o gol podia estar maduro ali, mas era por uma imposição de mandante, alguma qualidade técnica acima de alguns jogadores. O Hereda hoje teve uma baita de uma atuação, mas o Náutico não teve aquela chance que consagraria um atacante. Mais uma vez jogando com 3. O Náutico ele não teve hoje aquela bola que a gente vai ficar falando se perder o campeonato, porra, se aquela bola de Chiesa entra, não teve. Não só nos pés de Chiesa, nos pés de ninguém. Nos pés de ninguém. E aí, para poder entrar no jogo em si, detalhadamente, feito essa ressalva dos resultados, eu trago a questão circunstancial daquela vitória contra o Sampaio Corrêa, que foi o único adversário de Série B que o Náutico conseguiu vencer, já tendo jogado com outros de Série C, alguns de Série D, como é o Retrô, e sempre demonstrar dificuldades. E aquela partida, ainda que o Náutico não tenha sido um time brilhante, ainda que o Náutico não tenha sido um time imponente, mas o Náutico abriu o placar no primeiro tempo e controlou o jogo. E fez isso abrindo mão da proposta de 3 atacantes, jogando naquela noite com 3 volantes. E eu digo isso porque já na escalação inicial, eu mantinha a minha posição de que eu acho esse compromisso com um 4-3-3 uma coisa muito irracional quando você não tem pontas. O Náutico tem muitos atacantes, tem muitos pontas no elenco, mas não tem um que consiga dar a profundidade que o time precisa ter quando está no último terço do campo. E isso dificulta bastante todo o processo de construção e, sobretudo, definição das jogadas. Sobretudo, o processo de definição. Além desta distribuição, os nomes já não me agradam na escalação inicial. Hoje a gente teve um Evandro jogando do lado de um Hereda em uma tremenda partida e matando absolutamente todas as jogadas que chegavam por ali. A gente teve um Robinho que inexplicavelmente volta para o segundo tempo. Alguns lampejos, é verdade. Teve um momento ali, né, no primeiro tempo, que ele dá o tapa e corre por fora do campo. É isso que realmente você quer ver de um jogador como o Robinho, que não sobra tecnicamente, mas que tem alguma intensidade para colocar. Mas eu acho que dos pontos que o Náutico tem no elenco, se é para jogar dessa forma, ainda que os outros não estejam muito acima, esses dois
Evandro e Robinho não são os de mais qualidade. A minha expectativa era por uma manutenção do que o Capixaba fez no jogo contra o Bahia, no 4-4-2, por achar que o Náutico é um time bastante burocrático. Um time que pode até ter domínio territorial, como já teve várias vezes, mas diante de defesas mais coordenadas, seja com a bola rolando ou na bola parada, e hoje o Retrô foi soberano nos dois casos, o Náutico se vê impedido de jogar. E foi isso que a gente viu hoje durante boa parte do primeiro tempo. O Náutico viveu uma empolgação ali, conseguiu em alguns momentos finalizar em gol. O goleiro do Retrô trabalhou bem, mas como eu falei, o Náutico em nenhum momento conseguiu furar essa defesa. O Náutico em nenhum momento destabilizou essa defesa. O Náutico em nenhum momento rompeu a última linha, chegando em uma situação vantajosa de 1 contra 1 ou em alguma superioridade numérica. O Retrô sempre estava com a área preenchida. O Retrô sempre estava em condições de bloquear qualquer tentativa de finalização do Náutico. E essa situação, né, essa escalação de Roberto Fernandes no 4-3-3, eu acho que ela evidencia o tamanho do erro que o Náutico cometeu em todo o processo de substituição de Felipe Conceição. Porque eu friso, outro argumento aqui, que desde o telecast do jogo com o Bahia, é uma técnica que eu venho batendo. Roberto Fernandes era um nome para acertar 10 minutos depois da derrota em Londrina. E o Náutico conseguiu perder uma semana inteira, na qual o Roberto não só teria trabalhado questões táticas que para o jogo de hoje seriam importantes, mas teria tido uma partida para validar a semana de treinamento. Agora ele nem teve tempo para treinar e realmente fica complicado você cobrar qualquer mudança, né, na estrutura realmente organizacional. O Náutico teve mais postura, o Náutico teve algum ímpeto na partida que faltou nas demais, mas ainda assim, independente do que venha acontecer daqui para frente, e com todas as ressalvas que eu fiz no telecast passado, eu vejo o Roberto Fernandes como um agente quase que passivo na partida de hoje, como eu falei, em questões de ordem tática. Orientou, jogou junto, que era o que se esperava, e foi o que ele pôde fazer. Né? Na volta para o intervalo, eu esperava de repente, a entrada de um Eduardo Teixeira ali no lugar de um dos pontas, do Evandro, de repente com a troca do Léo Passos no lugar de outro deles, mas ocorreu a troca do ponta pelo ponta, né? Saiu o Evandro entre o Leandro Carvalho. E o Náutico começou o segundo tempo totalmente dissonante do que comportamentalmente foi no primeiro. Entregando bolas, sem conseguir recuperar a posse, perdendo todos os rebotes. E o Retrô criou, né? Teve uma bola ali que eu acho que ela não ia nem entrar, foi uma cabeçada em diagonal, e o jogador espanou. Entrava não, ela ia para fora e o Camutanga, por precaução ali, isolou, mas ela ia para fora, ia passar perto, foi um lance perigoso. Foi perigoso, e houveram várias outras chegadas, né, de linha de fundo, que a zaga do Náutico ainda conseguiu chegar, como o Cláudio pontuou, teve o lance antes do gol, e teve, né, o gol em si, como eu falei, o Retrô soberano em bola parada, que é algo também associado a treinamento. Foi muito importante para o jogo do Retrô, porque é uma equipe que quer controlar a partida, como o Retrô buscou controlar, segurando o resultado, tentando não evitar sofrer gols para poder pelo menos levar o empate para a decisão com seu mando. É essencial você ter o controle da bola aérea. E o Retrô teve, mas muito também porque o Retrô tem toda a temporada de validação de suas bolas paradas. Quem vai para o primeiro pau, qual é o sistema de organização, o sistema de marcação utilizado. E a marcação em linha totalmente coordenada, o time sai quando a bola sai da área, ninguém se tira toda a profundidade que o Náutico já tem dificuldade em obter. E o Roberto Fernandes teve alguns dias para entender essa estrutura de bola parada do Retrô e bolar sua própria estratégia, mas é muito pouco para... jamais o Náutico poderia alcançar, por exemplo, aquele aproveitamento que teve ano passado nos escanteios fechados de Jean Carlos, que Vinícius, toda rodada, praticamente, conseguia uma casquinha ali que muitas vezes gerou um gol, gerava um rebote. A sensação que ficou, Lucas, durante boa parte do jogo, mesmo antes do gol do Retrô, mas principalmente depois, eu diria até de uma maneira desenhada nos acréscimos. Assim, quando sobe a placa e bate aquele desespero, porra, realmente vai acabar, é de que o Náutico dependia do fortuito para empatar o jogo.
No final tem uma falta de Jean Carlos ali, que ele bate na barreira, a bola volta, ele arrisca um novo chute, um chute quente, o goleiro defende 2 tempos. E aí, a maneira do gol do Náutico sair seria se naquela bola de Jean Carlos, que volta da falta, o chute dele desvia, a bola entra, ou se num cruzamento alguém resvala, a bola sobra, mas o Náutico construindo, o Náutico trabalhando a jogada, o Náutico teve, nessa reta final aí, uma sequência de faltas, né? Assim, teve falta na quina da área de cá, na quina da área de lá, essa falta frontal que o Jean Carlos bate e bate no rebote, conseguiu circular ali, o Retrô foi fazendo falta, até um perigo grande que o Retrô correu nessa reta final. Né? Foi, e ainda assim, como eu falei, um perigo controlado, né? Porque venceu em absolutamente todos. O Náutico teve alguns cruzamentos perigosos no início do segundo tempo, uma bola que é resvalada e vai para o segundo pau, outra que ninguém toca, ela passa por todo mundo, mas muito pouco. E como eu falei, é engraçado que quando a gente fez e aí eu já vou entrar numa contextualização para o que tem pela frente, mas quando a gente fez o telecast pós-derrota para o Bahia, eu dizia, independente do que acontecesse nas próximas horas, durante a semana para o jogo, eu considerava o Retrô favorito nessa decisão. Não no jogo de hoje, necessariamente, mas na decisão. Porque o Náutico tem, naturalmente, jogadores tecnicamente mais qualificados, o Náutico tem uma tradição no campeonato que ainda falta ao Retrô, está construindo isso e, obviamente, tudo isso entra na conta. Mas organização não é uma coisa que você resgata trazendo um treinador de segurança, porque ele já conseguiu essa organização no passado. Ele pode vir a obter, mas a organização requer tempo. Né? O Náutico não ia ser uma equipe totalmente sem propósito em campo, sem qualquer padronização, sem qualquer contextualização no seu modo de jogar, para virar um time com algum valor de ordem tática para essa partida. O Náutico buscou no jogo de hoje, né, uma motivação que ela veio com a torcida, com o próprio grupo de jogadores, mas não é isso que ganha o campeonato. Isso é um fator. Isso é um pré-requisito que o Náutico conseguiu resgatar a tempo, mas que tem tudo para não ser suficiente. E aí toda a ótica que a gente discutiu no Raiz, trazendo a análise da contratação de Roberto Fernandes, ela é pautada nisso. Né? É que hoje o Náutico não tem uma semana limpa de trabalho pensando no Retrô, para analisar o jogo do Retrô, para entender como o Retrô ganhou a partida e para trabalhar nisso. O Náutico tem Operário e CRB pela frente, com a possibilidade de, em uma semana, ter 0 pontos em 12 disputados na Série B. É um cenário factível, porque o Náutico não conseguiu vencer nenhum time do porte desses dois concorrentes na temporada. Então o Náutico não pode, ainda que o estadual seja declaradamente, o estadual seja nitidamente o foco dessa diretoria, o Náutico não pode abrir mão dessas partidas e elas vão requerer uma intensidade que tem tudo para comprometer o rendimento do domingo, tem tudo para comprometer o trabalho que vai ser feito nos treinamentos visando o Retrô depois de jogar as 2 partidas. Alguns jogadores vão ter que ser preservados nos treinamentos, vão ter que ser condicionados especialmente para a partida. Então, obviamente, num placar magro como esse 1-0, com o Náutico sendo uma equipe, com tudo que eu já falei, uma equipe de Série B, uma equipe que vai ter alguns jogos que dá para balizar bem algumas premissas, o Náutico tem bastante condição de reverter o resultado. Mas a questão, né, que acaba dificultando muito a percepção dessa possibilidade se materializar de fato no jogo na arena, é que você não consegue ver o Náutico saindo dessa prisão no 4-3-3. Existam no elenco pontas de sobra, quantitativamente, inclusive, acho que já foi até declarado por Roberto Fernandes que a ideia para esses 2 jogos é utilizar boa parte do leque de atletas contratados, né? Bruno Bispo na defesa, Luiz Felipe, Niltinho, jogadores que chegaram para jogar a Série B, que não podem jogar o Pernambucano, para condicionar, preservar esses atletas para a final e buscar reverter o resultado e conquistar o campeonato. Mas dentro desse 4-3-3 eu realmente não vejo. Eu não vejo porque você não vai mudar a característica e as limitações de uma equipe inteira no intervalo de uma semana.
Pode ser uma partida de superação. O Náutico pode encontrar o caminho da vitória, pode fazer um gol no início, pode conseguir até vencer por um placar elástico. Mas eu realmente não vejo o Náutico conseguindo traduzir o tempo que tem daqui para o domingo, dia 30, em desempenho. Não vejo. E aí, como último comentário, né, a respeito de toda essa problematização, porque não tem como dissociar a partida que vai decidir o Campeonato Pernambucano desses dois jogos contra o Operário e CRB. O Náutico pode ir no melhor dos cenários, né, para aquilo que lhe é possível agora, que é vencer os dois jogos na Série B e conquistar o Campeonato Pernambucano. Mas o Náutico pode estar, no início de maio, mergulhado numa crise que não se via no clube desde o rebaixamento da Série B. Com o campeonato perdido contra uma equipe em que, naturalmente, o Náutico tem a obrigação do título, por mais que eu não considere o favorito, mas tem a obrigação do título. E um ano após iniciar uma Série B com um aproveitamento absoluto de 5 vitórias e depois postergar essas 5 vitórias até uma série invicta de 14 jogos, o Náutico pode ter um início que tem, se acontecer, se materializar, ele vai trazer novamente um recorte de aproveitamento de rebaixado, que já aconteceu em 2021, que aconteceu também em 2020, mas agora no início da competição. Agora no início, dentro de uma limitação de contratação em função de toda a questão burocrática dessa janela doméstica, e se vendo agora num momento político conturbado, com a pessoa, né, o presidente do clube agora sendo também quem dá as cartas no futebol, que é um aspecto muito preocupante, porque você tinha no passado um Edno Melo cortando na carne quando precisava. Então, hoje a minha perspectiva, né, ela corrobora muito, infelizmente, com a perspectiva que eu tinha de início de temporada. Que foi a gente opinando aqui a respeito dessa montagem de elenco, que o Náutico tinha tudo para ter uma temporada de severas preocupações por apostar demais, né, que conseguiria recuperar atletas que já se demonstraram irrecuperáveis, eu diria. E para concluir de fato todo o racional, a fala que eu trouxe na época foi: esse é o tipo de aposta que se consegue, se é possível você materializar em desempenho, em sucesso, a temporada tem tudo para ser histórica. Mas esse é o cenário otimista, o cenário provável, de que todos esses atletas voltem a ter suas limitações, que todos esses atletas não consigam recuperar o lampejo que já tiveram em algum momento e o Náutico colapse junto, né, com esse coletivo comprometido. E isso é o que a gente está vendo hoje, expressado em resultados, expressado em desempenho e expressado na perspectiva, né, no semblante de quem está acompanhando.